Que a bendita graça do nosso Deus seja contigo, meu irmão, na manhã desta sexta-feira, onde nós vamos ler as Escrituras aqui e meditar um pouquinho na Palavra de Deus. Hoje faremos aqui a leitura em Hebreus, capítulo 1, versículos 13 e 14. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Esta é a Escritura, esta é a passagem bíblica de 1 Hebreus, capítulo 1, versículos 13 e 14, falando sobre espíritos ministradores. O irmão Brana pregou uma mensagem, nós vamos ler aqui um destaque dela, é a mensagem Lázaro, pregado dia 12 de junho de 1955. Nesta mensagem, o irmão Brana nos diz assim: aqui há não muito tempo atrás, um homem me encontrou e ele disse: irmão Brana, eu tentei examinar o seu ministério, o seu ensino, mas há somente uma coisa, e este é um irmão ali do Evangelho completo. Ele disse: há somente uma coisa na qual você comete um erro, e esta é falar a respeito de um anjo. Há muitas pessoas que não creem na existência, vamos dizer, de anjos e em haver anjos, existir anjos de Deus nos dias de agora. Agora, cada homem que prega a palavra de Deus, ele é, na verdade, também um anjo, um enviado de Deus. Ele também tem uma comissão com ele, que você vai vendo aqui o irmão Brana explicar isso, e ele diz: aquele homem disse, eu só tenho uma coisa que eu acho estranha em teu ministério, em outras palavras. Há somente uma coisa na qual você comete um erro, e esta é falar a respeito de um anjo. Disse: é Deus, não é os anjos, é Deus, é o Espírito Santo, não são os anjos. E ele disse: não há anjos no Novo Testamento. Anjos são do Antigo Testamento. Disse: Daniel tinha anjos e assim por diante que o seguiam, os profetas antigos e assim por diante. Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo conduz, governa e conduz a igreja. E eu disse: você está certo, o Espírito Santo faz isso mesmo. Todavia, ainda temos anjos que são espíritos ministradores enviados de Deus. Veja como que isso é gostoso de ouvir, de ler, de escutar isto. Deus ainda tem seus anjos. Deus tem, todavia ainda temos anjos que são espíritos ministradores enviados de Deus. E ele disse: não no Novo Testamento, irmão Brana. E eu disse: sim. O irmão Brana respondeu para ele: sim. E o anjo Gabriel com Maria, fez a pergunta para ele. Ele disse: mas isto foi ali, antes do Pentecostes, antes da descida do Espírito Santo no cenáculo. Depois disso não houve mais não. E aí o irmão Brana começou então a lembrá-lo acerca disso. Eu disse: então você quer dizer depois do Pentecostes? Ele disse: sim. O irmão Brana disse: você crê que Felipe tinha o Espírito Santo? Ele disse: certamente ele tinha. Então o irmão Brana disse: então quem foi que o chamou daquele grande avivamento lá embaixo e o enviou para o deserto de Gaza? Quem fez isso? O que foi aquilo? Foi o Espírito Santo ou foi o anjo do Senhor? Aí aquele homem respondeu, lembrou das Escrituras, respondeu a ele: foi o anjo do Senhor. E eu disse: quem duvidaria que aquele grande São Pedro tinha o batismo do Espírito Santo? Você crê nisso, não é? E quando ele estava na prisão naquela noite e iam decapitá-lo na manhã seguinte, e lá na casa de João, Marcos estava tendo uma reunião de oração. Quem foi que veio para ele? Na forma de uma grande coluna de luz, resplandeceu sobre ele e o soltou. Foi o Espírito Santo? Não, Senhor, foi o anjo do Senhor que fez.
espíritos ministradores, anjos de Deus. Olha, o mundo hoje espera ver somente aquilo que é extremamente encantador. Às vezes acostumou a ver na mídia, a ver na parte do entretenimento, a forma como eles representam os seres angelicais, e ele só crê que será daquela maneira e nada mais. Mas a verdade é que Deus sempre teve seus anjos sobre a terra. Sempre teve, ele tem ainda hoje. Isso mesmo, quem diria que São Paulo não tinha o Espírito Santo? E lá naquele navio que estava alagado 14 dias e noites sem lua ou estrelas, todas as esperanças que tinham de serem salvos se haviam ido. Ele desceu até a galeria para orar e quando voltou daquela oração, quando voltou daquele momento com Deus, ele disse: tenhais bom ânimo, porque o anjo do Senhor, olha aí novamente, o anjo do Senhor, de quem sou servo, esteve comigo esta noite, dizendo: Paulo, não temas, tu deves ser apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Disse: portanto, tenhais bom ânimo, pois creio em Deus, que assim será como ele me disse. Amém? Paulo tinha o Espírito Santo. E vejam, todo o livro de Apocalipse foi escrito, uma mensagem enviada por um anjo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas que brevemente hão de acontecer. Agora, você vai jogar de volta, talvez aí a José Smith, Joseph Smith, né? E assim por diante para mim. Mas preste atenção. Isto não funciona com as Escrituras. Isto não funciona com as Escrituras. Deus tem sim uma obra feita através dos seus anjos aqui no Novo Testamento. Cada um, eu vou dizer para você, cada um que está a pregar esta palavra, que prega a Bíblia como ela é, ele é um enviado de Deus, é um anjo, ele tem em si uma mensagem também, levando adiante as pessoas. Ele tem uma comissão do Espírito Santo. Se ele está a pregar a verdade desta mensagem, se ele está comprometido com a revelação para esta última hora, ele é um anjo ali naquela cidade. Ele é um anjo ali naquele estado, aonde ele estiver. Nós cremos assim, meu irmão, que a obra de Deus não tem parado. A obra de Deus não cessou, ela prossegue sendo feita da mesma maneira. A unção desce sobre aquele homem se torna uma voz de Deus na terra também. Você que prega a palavra, você que anuncia a palavra, você é a voz de Deus também nestas eras finais. Deus veio aqui neste tempo em que estamos, visitou um homem ali nos Estados Unidos, comissionou ele com uma mensagem profética. Você, quando prega esta mensagem, aquela mesma comissão que estava sobre ele, agora está também sobre você. Você está dizendo as mesmas coisas. Você não ousa ir além da voz angelical de Deus. Você não vai além da Bíblia Sagrada, além do que o anjo Isaías falou, o anjo o profeta Jeremias falou, o anjo o apóstolo Paulo falou. Esse Espírito maravilhoso, esta unção que estava sobre eles, ela acompanha você aqui hoje também. Estamos seguindo ao mesmo Deus que foi ontem, que é hoje e que será eternamente. Amém? Preste atenção. Isso não funciona com as Escrituras. Descrer que Deus não tem uma voz hoje. Descrer que não precisamos do elemento do homem, da matéria humana, para levar adiante as palavras de Deus. Não funciona isto. Um anjo real e verdadeiro virá e vindicará esta Escritura até o ponto. Nós temos recebido, meu irmão, creio nisto, a revelação dada por Deus para cada um de nós aqui. Esta mensagem chegou para mim, para você, e ela foi esclarecedora. Não veio causar distúrbio, não veio nos fazer ser arrogantes, ser maiores do que ninguém, mas na humildade, vivendo sobre a revelação,
nós estamos também avançando. Sobre a unção de Deus, você tem permanecido e creio que permanecerá até o dia da vinda do Senhor Jesus. Você pode fechar teus olhos um momento enquanto nós oramos. Nosso eterno e amado Deus, nós lhe agradecemos, Senhor, por amanhecer mais um dia com saúde, com vigor, com paz em nossa alma, Senhor, sabendo que todas as coisas estão sob teu controle. Proteja, Senhor, a saúde de cada um. Estamos vendo os casos aumentando, estamos vendo as cidades, ó Deus, assustadas, amedrontadas, com medo desta doença novamente, mas que o Senhor acampe o teu anjo ao redor dos teus filhos, proteja cada um dos teus filhos, que eles tenham saúde, Senhor, e que possamos atravessar esta maré de enfermidade e sairmos do outro lado curados, libertos. Em nome de Jesus Cristo eu te peço isto, cuida, Senhor, do trabalho, das viagens, dos negócios, que em tudo o Senhor esteja presente. É o meu desejo, a minha oração em nome de Jesus. Amém.